Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versículos de 1 a 32. Como é uma leitura muito extensa, e eu costumo, ao passo que explico, ler o texto, então nós vamos lendo paulatinamente, ou seja, ao passo que o texto vai sendo explicado, consequentemente, ele vai sendo lido também, tá bom? Então, não farei a leitura dos 32 versículos agora, mas ao final da exposição, nós teremos lido todo o texto. Vamos orar? Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor nosso em Cristo. Amém. Queridos, nós estamos no Evangelho de Marcos desde o ano passado. E o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito. É o Evangelho mais resumido de todos. Marcos tomou como referência, provavelmente, os sermões do apóstolo Pedro. O nome do autor é João Marcos, tá? É claro que aqui ele não é chamado de João, porque senão teríamos dois evangelhos com o mesmo nome. Então se usou o nome de Marcos para aplicar a esse evangelho, a esse texto. Então isso explica porque ele é o evangelho mais resumido. Então Marcos necessariamente ele não foi um apóstolo, mas ele foi alguém que era um discípulo que se alimentou, bebeu, como costumamos chamar na teologia, dos sermões e dos ensinamentos do apóstolo Pedro, e compôs esse evangelho para comunicar aos gentios, aqueles que estavam fora da Judeia, sobre a salvação que foi trazida por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele tinha isso em mente. O evangelho foi escrito, muito provavelmente, em Roma, tá? Que inclusive era um império que naquela época dominava toda a Judeia. E Marcos apresenta nesse evangelho resumido, nesse momento, o servo sofredor, ou seja, aquele que era o rei, mas que estava sendo julgado. Porque a partir do capítulo 15, nós temos finalmente Jesus caminhando para a Via Crucis, o caminho da cruz. E vocês vão perceber, porque hoje eu falarei sobre o capítulo 15, no próximo domingo o capítulo 16. Vocês vão perceber que é muito resumido o que Marcos fala, porque ele é muito pontual, ele é muito objetivo. A intenção de Marcos é dizer, olha, Jesus foi julgado, ele foi crucificado, morto, ressurgiu ao terceiro dia e ele comissionou a igreja, é o final do capítulo 16, tá bom? Então, ele, em 2 capítulos, ele trata do julgamento até a grande comissão. A grande comissão é quando o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos a irem por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Essa mesma grande comissão se encontra, por exemplo, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Então, toda vez que você ouvir um pastor, um pregador falar sobre a grande comissão, ele está se referindo a esse texto. O texto em que Jesus comissiona os discípulos a pregar o Evangelho. Geralmente, esses textos estão onde? No final dos Evangelhos. Então, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Quando você ouvir um pregador falar sobre a galeria da fé, são frases ou são apelidos que costumamos dar a alguns textos. Pastor, qual é a galeria da fé? Capítulo 11 do Evangelho, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que fala sobre o quê? Fala, então, sobre a fé daqueles do Antigo Testamento e tudo que Deus veio operando ao longo da história. Esse texto é conhecido como a galeria da fé. Pois bem,
No texto em apreço, irmãos, nós temos aí 3 momentos. O primeiro deles diz respeito ao encontro entre o rei e o governador. O rei é o Senhor Jesus Cristo e o governador é Pilatos. Aqui já cabe uma pergunta. Pastor, da última vez que o senhor pregou, Jesus não havia sido julgado no capítulo 14, no Sinédrio? A resposta é sim. Só que Jesus havia sido julgado por aqueles que eram da Judeia, sacerdotes, escribas, aqueles que participaram do Sinédrio. No entanto, o julgamento do capítulo 14 não é suficiente para condenação. Ele é suficiente para acusação, mas não para condenar. Por quê? Porque como toda aquela região era dominada por Roma, só Roma tinha o poder de condenar alguém à morte. Por isso que Jesus passou por 2 julgamentos. O primeiro deles, pelos judeus, lá no Sinédrio, capítulo 14. O segundo é esse que nós vamos ler agora. Diz assim: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, ou seja, aqueles que julgaram o Senhor no capítulo anterior, os escribas e todo o Sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então eles já haviam julgado Jesus e já haviam entendido que Jesus era passivo de condenação. Muito embora eu sempre costumo dizer que não há fundamentação jurídica. Jesus, ou uma situação como essa, no contexto atual, não levaria ninguém a uma situação de pena de morte. Primeiro, que os países que têm pena de morte, eles aplicam a pena de morte àqueles que são homicidas. Por exemplo, um país que tem pena de morte, ele não aplica a pena de morte a alguém que roubou um telefone celular. Então, é o que no direito penal chama de proporcionalidade da pena. A pena deve ser proporcional à infração. Para que alguém sofra a pena de morte, precisa ter matado. Claro, no Brasil a gente não tem pena de morte, pelo menos assim declarada. No Brasil há pena de morte, mas em estado de guerra, tá? Em linhas gerais, o Brasil não tem pena de morte. Pois bem, levaram Jesus a Pilatos, por quê? Porque ele precisava ser julgado por um tribunal romano. E Pilatos era quem? Era o governador. Pilatos o interrogou, verso 2. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. A melhor tradução seria sim, conforme você está dizendo. Porque quando a gente lê nessa tradução, irmãos, fica parecendo assim, que Jesus está dizendo, olha, a responsabilidade é sua do que você está dizendo. Mas a melhor tradução, quem faz é a NVI, Nova Versão Internacional, que ela diz o seguinte, ela diz sim, tu dizes, ou seja, sim, conforme você diz. Jesus está dizendo, eu sou sim o Messias. É o que Jesus está afirmando. O texto prossegue, verso 3. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. E perguntou Pilatos, nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Aqui nós temos o cumprimento de uma profecia. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7, lá está escrito assim, projete o texto, por favor. Diz assim, Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, isso que Isaías fala no capítulo 53, versículo 7, é justamente o que está acontecendo diante de Pilatos. Jesus, diante das acusações que sofre, ele não rebate.
Ele não está diante de Pilatos advogando a sua causa. Notem que a única palavra que ele mencionou foi sim, tu dizes. Dizes o quê? Que de fato Jesus Cristo é rei dos judeus, ou, em um sentido mais lato, num sentido mais amplo, Jesus de fato é o Messias. Então nós temos aí, irmãos, do versículo 1 ao verso número 5, já uma explicação muito contundente no que diz respeito a essas questões. Mas aqui, em meio a esse julgamento, abre-se então uma subcena. Notem que até esse momento estão Jesus, os sacerdotes, aqueles que estavam tentando incriminá-lo e que já haviam julgado ele digno de morte na noite anterior, e Pilatos, que é o governador, é a quem pertence a competência de julgar. Então o governador, ele está para julgar, e aquilo que ele emitir finalmente será imposto. Em razão de quê? Porque o tribunal romano tinha competência para condenar à morte, mas o tribunal religioso judaico não. Jesus primeiro foi julgado pelo tribunal religioso judaico, que diz, olha, ele é digno, então, de ser apresentado como um infrator. Foi o que foi feito. Mas quem é que impõe a pena? É o Império Romano. Então, qual a subcena que surge aqui? É uma cena onde Pilatos apresenta, então, como do costume da época, a Barrabás, que era um homicida, era um homem que tirou a vida de alguém, e a multidão, por sua vez, prefere a Barrabás que ao Senhor Jesus Cristo. Acompanhe a leitura. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amontinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Era o caso de Barrabás. Verso 8. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizessem como de costume. O quê? Escolher um preso para libertá-lo. E Pilatos lhe respondeu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus, ou seja, aquele a quem vocês acabaram de trazer, alegando ser digno de penalidade, ou outro? É a pergunta que Barrabás faz. Verso de número 10. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Barrabás percebeu. Mas estes incitavam a multidão. Quem? Os sacerdotes que haviam julgado Jesus na noite anterior. No sentido de que lhe soltassem de preferência a Barrabás. Verso 12. Irmãos, só um parêntese. Esses que estão incitando a multidão para que solte Barrabás em detrimento de Jesus, em prejuízo de Jesus, são os religiosos que julgaram Jesus. A multidão aqui é uma massa de manobra. Eles estão manobrando aquela multidão. E aí, sabem, né, ajuntamento de gente, muitas vezes descontrolada, sem nenhum tipo de preceito, o que é que dá? Vejam o que foi que deu isso aqui, verso de número 12. Mas Pilatos lhe perguntou, que farei então? Deste a quem chamai de rei dos judeus. Eles, porém, clamavam, crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse, que mal fez ele? A pergunta é pertinente. Tá, vamos crucificar Jesus. Mas em razão de quê? Qual é a acusação? Notem o comportamento da multidão. E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Eles não responderam à pergunta que Pilatos fez. A pergunta foi, em razão de que ele será crucificado? Não há resposta para isso. A multidão simplesmente diz, crucifica-o. Bom, ele como líder político, visando sua popularidade, ele preferiu atender ao povo, que por sua vez fazer uma avaliação justa de toda a situação. Irmãos, quando eu falo avaliação justa, naturalmente que eu estou me referindo do ponto de vista jurídico, tá? Porque a gente sabe que Jesus foi levado à cruz em razão dos nossos pecados.
e que Deus executou a sua justiça em Cristo. A gente sabe. Mas notem que a gente está tratando a situação aqui a partir do ângulo de um julgamento, de um tribunal secular, local, ali em Roma, pelos romanos, daí por diante. A multidão não apresenta razão, simplesmente eles dizem, crucifica-o, verso número 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, o que eu acabei de dizer, soltou-lhes Barrabás, ou seja, o homicida. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse foi o julgamento do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E aqui a gente já tira algumas lições que diz respeito, inclusive, à raça humana. Eu quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, em que pese juridicamente essa situação aqui não ter fundamento nenhum para aplicação de uma pena de morte, Jesus não era homicida. Aliás, Jesus sequer era pecador. Imagine homicida. Sabemos que ele foi julgado em nosso lugar. Ele recebeu uma pena que nos cabia. Então, a condenação era nossa. Nós éramos, ou nós somos, os pecadores, injustos, desleais, transgressores da lei de Deus e pecadores frente a um Deus justíssimo. O que é que herdarão, ou pelo menos são dignos de herdar? A condenação. Jesus, ele não foi condenado em razão de haver cometido alguma fraude, em razão de haver cometido alguma injustiça ou transgressão. As fraudes, as injustiças e as transgressões que ele levou sobre si foram as nossas. Essa é a primeira aplicação que quero trazer. A segunda, com base nesse texto, diz respeito ao comportamento humano. Vocês notaram que o homem, ele é tendencioso a rejeitar a Deus. Qual é a cena que temos? Nós temos um governador fazendo o papel do juiz, a saber, Pilatos. De um lado, nós temos um homicida, a saber, Barrabás. Do outro, nós temos Deus encarnado. Qual foi a sugestão da multidão mesmo? Rejeita a Deus e adere o pecado e a violência. Eles pugnaram pela anistia de um criminoso. Eles pugnaram pela anistia de um homicida, a saber, Barrabás. Em frente a um juiz iníquo, violento e dado a sua popularidade, a saber, Pilatos, rejeitando, portanto, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que por meio dele tudo foi criado e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa cena também, irmãos, revela o caráter humano. O homem, ele é naturalmente um ser que rejeita o Criador. Ele rejeita a Deus em razão dos seus pecados, dos pecados do homem, naturalmente. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira providência? Todos os dias, por volta das 5 horas da tarde, o Senhor ia ao jardim do Éden. No dia que Adão e Eva transgrediram, o que foi que eles fizeram? A primeira atitude, se esconder do Senhor. Eles fugiram da presença de Deus. E de lá para cá, tem sido assim. O homem, ele foge da presença de Deus. O homem rejeita a Deus. O homem não quer amizade com Deus. Ele, por sua natureza pecaminosa, tendenciosa ao mal, ele prefere o mundo, a carne e o diabo a Deus. Semelhante ao que aconteceu nessa cena que acabei de ler. Eles preferiram um homicida que a Deus encarnado em Cristo. Então, não se surpreenda quando as pessoas, elas olham a fé e tratam com repulsa, com desprezo.
Tem algumas coisas na nossa época que estão na moda, né? Está na moda, por exemplo, tratar alguém que tem fé como alienado, tratar como alguém que não tem cultura, e por não ter cultura, tem fé, dá muita ênfase a movimentos sociais, onde todo aquele que se opõe a esses movimentos, ele é taxado de algo pejorativo. São coisas que estão em voga na nossa época. Mas desde a queda do homem, ele rejeita Deus. Ele foge de Deus. Ele quer amizade com a carne, com o mundo e até com o diabo, mas não com Deus. Por quê? Porque a sua natureza pecaminosa é tendenciosa a isso. O homem sempre preferirá o mal que o bem, porque ele é tendencioso para isso. A sua natureza está corrompida, exceto que ele creia em Cristo e, crendo no Evangelho, ele seja salvo. E Deus muda a sua natureza, ou melhor dizendo, Deus lhe dá uma nova vida, onde vai trabalhando esse homem para que no fim de todas as coisas ele seja a semelhança do Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito a um caráter de fato novo e pleno, que goza da presença de Deus. Essa é a primeira lição, irmãos, que eu quero trazer. A segunda delas, versos de 16 a 20, falam sobre uma coroação simulada. Pastor, mas eu estou lendo o título que diz assim: Jesus entregue aos soldados. O que está acontecendo aqui, irmãos, é uma coroação simulada. Eu explico. Vamos primeiro ler. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, ou seja, coisas que se usavam com os reis na época, e tecendo uma coroa de espinhos, ou seja, fizeram uma coroa improvisada, nesse caso aqui uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Notem que está sendo encenado aqui uma coroação. Por quê? Porque essa prática de púrpura, de pôr uma coroa sobre a cabeça de um rei, era algo que eles faziam com César, ou com outros governantes. Estão fazendo com Jesus, só que de modo diferente. Com Jesus, eles estão fazendo por escárnio, por zombaria. Com Jesus, eles estão fazendo para distratar, humilhar. Mas eles seguem o mesmo rito, excetuando naturalmente a coroa de espinhos, porque não se punha uma coroa de espinhos na cabeça de um rei. Eles improvisam ali um arbusto, fazem uma coroa, sobre o Senhor lança púrpura, típico da época, o que se fazia com os reis, o coroa com a coroa de espinhos e segue o ritual. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Eles diziam: salve César. Aqui é: salve, rei dos judeus. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, claro, para machucá-lo, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Mas espera aí, como alguém que bate na cabeça do Senhor com um caniço, escarra sobre ele, se prostra para adorar? Estão percebendo a simulação entre zombaria e aquilo que se fazia com os reis da época? Então, o que se fazia com os reis? A púrpura, a coroa, excetuando os espinhos, naturalmente, e o prostrar para se adorar, como também o salve César. A zombaria, escarrar sobre o Senhor, transgredindo contra ele e buscando de toda forma e a todo custo macular sua imagem. Depois de os terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura,
e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de crucificar. Então, nesse ato que ele é entregue aos soldados, irmãos, há de fato uma coroação, há uma atitude de saudação a um rei, mas diferente dos reis da época. Aqui eles estão escarnecendo, eles estão zombando do Senhor. Tanto é que ao fim de tudo isso, eles retiram a púrpura, vestem o Senhor com as suas vestes para finalmente crucificá-lo. Vale lembrar que Jesus também, ele recebeu chicotadas, ele sangrou antes de ser conduzido à cruz. Mas aqui eu quero trazer uma aplicação já bastante objetiva, irmãos. Os homens não apenas, como disse anteriormente, eles rejeitarão a Deus, como eles zombarão da fé. Jesus primeiro foi rejeitado no julgamento anterior feito por Pilatos, para que Barrabás fosse solto. E o que é que está acontecendo agora? Agora o Senhor está sendo escarnecido, ele está sendo zombado. Os homens não apenas rejeitarão a fé, rejeitarão o Evangelho, como zombarão do Evangelho, zombarão da fé. Ou seja, será algo digno de escárnio. Mas quem disse que Deus chamou os sábios desse mundo? Quem disse que Deus chamou os que se consideram intelectuais? Não estou dizendo com isso que Deus não chamou pessoas cultas, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que Deus não chamou pessoas com poder aquisitivo, não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou dizendo é, a existência de Deus, a existência da fé e do Evangelho não estão condicionados à rejeição e à zombaria do homem. Eu quero dizer que Deus continua sendo Deus, quer o rejeitem, quer zombem dele. Nós também somos zombados. Por quê? Em razão da nossa fé. Quem nunca de nós foi zombado ou foi destratado, menosprezado em razão daquilo que nós cremos, ou daquele que nós cremos? Quem de nós nunca passamos por uma situação vexatória, alguma situação desconfortável, e no fundo a gente sabia que aquilo era em razão da nossa fé? Quantas pessoas que convivem conosco, até familiares às vezes, zombam da nossa fé em razão de crermos naquilo que eles não creem? Eu quero trazer uma notícia animadora para você. Não fique triste quando zombarem da sua fé. Não perca a fé por isso. Isso é uma força de expressão que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque até de Deus em Cristo, os homens zombaram. É claro que eles pagaram caro por isso. É claro que eles foram condenados por isso, com exceção de um, como afirma a própria Escritura, que no final de tudo, quando Deus em Cristo deu o último suspiro, ele admitiu dizendo, verdadeiramente este era Filho de Deus. Pastor, aquele centurião romano foi salvo? Aquele sim. Por quê? Porque ele creu que de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus. E os demais condenados? E esses que estão aqui nessa cena, pastor? Irmãos, esses que estão aqui nessa cena, até hoje eles pagam muito caro por isso. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. Ai daquele que zomba de Deus. Na história nós temos alguns que zombaram de Deus e pagaram caro por isso. Tancredo Neves disse, nem Deus me impede de subir as rampas do Planalto. Ele subiu em um caixão. Ele subiu em um caixão, sendo levado. Os Beatles disseram que eram mais populares que Jesus Cristo. Pobres homens, ignorantes, miseráveis, desgraçados. O seu líder morreu
sofrendo homicídio por um fã. Os homens que zombaram de Deus. O engenheiro do Titanic disse: nem Deus afunda o meu navio. Deus não precisou fazer força, não. Só precisou de um iceberg no meio do caminho. E tem mais de 100 anos que aquele navio está no fundo do mar. De Deus não se zomba. Os que zombaram pagaram caro, com a vida e com a condenação eterna. É claro que com isso eu não estou dizendo que não devemos ter compaixão daqueles que contraditam a nossa fé. Devemos pregar o evangelho para eles. Mas às vezes o homem chega em um quadro de total repulsa da fé, de total zombaria, escárnio, que esse, irmãos, a gente deve bater a poeira dos pés e deixar que essa poeira sirva de testemunho contra ele no dia final. Essa é a segunda lição. A última, versos de 21 a 32, diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Alguém vai perguntar: pastor, por que essa informação? Irmãos, nenhuma vírgula na Bíblia é posta sem objetivo algum. Essa informação nos faz lembrar aquela do jovem que estava envolto a um lençol na ocasião que Jesus foi capturado, e lançaram mão do lençol e ele fugiu desnudo. Naquela ocasião, eu disse que aquele era uma testemunha além dos discípulos que com Cristo estavam. Aqui é uma informação que parece desconectada, mas tem tudo a ver. Vejam só. Por que a informação de que um homem chamado Simão Cirineu passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, e o chamaram para carregar a cruz? A explicação é simples, irmãos. Antes de carregar a cruz, os condenados, é o caso de Jesus também, eles apanhavam de chicote, e no chicote tinha pontas de ossos de animais. Então, quando esses chicotes cravavam nas costas, essas pontas de ossos de animais arrancava parte da pele. Então, não era chicotada que marca, era chicotada que dilacerava. É diferente. E o que é que acontecia com muitos condenados? Eles sequer chegavam a carregar a cruz. Aí a pergunta é: por quê, pastor? Porque eles morriam sangrando. Entenderam? No caso de Jesus, Jesus não morreu sangrando, mas ele ficou tão debilitado para carregar a cruz, que chamaram esse Simão para auxiliá-lo no carregamento da cruz. Isso explica porque esse texto está inserido aqui. Essa é a razão. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. Essa é uma outra informação importante. Mulheres piedosas de Jerusalém, muitas vezes para aliviar as dores, elas misturavam vinho com mirra. Esse ato de dar vinho com mirra para Jesus não é um ato de zombaria, pelo contrário, eram pessoas que estavam ali, mulheres piedosas de Jerusalém, que estão tentando anestesiar a dor. É claro que naquela época não havia Dorflex. Então elas tentam anestesiar essa dor com o quê? Com essa mistura que continha um narcótico, a fim de aliviar a dor, a fim de deixá-lo um tanto quanto anestesiado, mas Jesus não usa essa substância. A pergunta é: por quê, pastor? Porque ele queria estar ciente até o último momento. Jesus não foi dopado aqui. Ele preferiu rejeitar e seguir a via crucis até o final, sem correr o risco de estar inconsciente em algum momento. Então, crucificaram e repartiram entre si as vestes. Verso de número 24. As vestes dele, lançando-lhes sorte para ver que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, ou seja, 9 horas da manhã.
Foi quando o Senhor foi crucificado. E por cima estava em epígrafe a sua acusação. Qual foi a acusação mesmo? Ele diz ser rei dos judeus. Então é uma abreviatura, né, do que a gente vê às vezes é INRI. Este é o rei dos judeus. Ele estava sendo acusado disso. E puseram justamente para confirmar. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Ou seja, nós temos aqui um outro cumprimento de profecia. Lá em Isaías 53, agora, versículo de número 12. Veja o que diz lá. Está escrito assim: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Ele foi contado com que transgressores? Aqui, com os 2 ladrões da cruz. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqueles que presentes estavam, e um dos ladrões que também foi salvo. O texto prossegue, irmãos, estamos chegando ao final. Verso 29 diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica. Isso eu expliquei também no último sermão. Jesus estava se referindo a si. Desceria a tumba fria, mas no 3º dia ressurgiria dentre os mortos, enquanto eles entendiam que Jesus estava se referindo ao templo de Jerusalém, o templo propriamente dito. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. A pergunta é, Jesus podia descer da cruz? Como, irmãos? Se ele estava sendo condenado em nosso lugar. Descer da cruz representaria condenação para a humanidade toda, inclusive os eleitos de Deus. Ele não desce da cruz. Por quê? Porque ele precisa pagar o preço pelos eleitos de Deus. De igual modo, verso 31, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Míseros homens. Jesus estava salvando pessoas justamente naquele momento da cruz. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Vejam quanta ignorância. Era justamente aquele ato que estava salvando. Entre os muitos, ele também estava salvando através daquele ato. Também, os que com ele foram crucificados o insultavam. O que é que ele está apontando aqui? Ele está apontando os 2 ladrões da cruz. Pastor, mas Lucas diz que um zombou e o outro foi salvo. Até repreendeu o anterior. Sim, é verdade. Só que aqui a gente precisa entender o seguinte, irmãos. Marcos está falando algo a partir daquilo que ele está vendo. Então é a ótica do autor. Ele percebe o quê? Ele percebe que há 2 ladrões que falam com Jesus. E todos zombam de Jesus. Então, automaticamente, ele liga que quê? Liga o quê? Que todos naquele recinto estavam zombando do Senhor, inclusive os 2 ladrões. Com base em Lucas, a gente sabe que um dos ladrões crucificados ao lado do Senhor foi salvo. Por quê? Porque repreendeu o primeiro, mas não por isso. Sobretudo porque creu no Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe qual era o pedido do ladrão? Quando o Senhor vier, lembra-te de mim. No dia final, Jesus disse: hoje, não é quando vier, hoje você estará comigo no paraíso. E aquelas almas subiram ao paraíso, tanto Jesus quanto o ladrão. Pois bem, irmãos, nós tiramos aqui o último aprendizado desse texto, a última aplicação para as nossas vidas, que diz respeito à cruz. Notem
que o homem não apenas rejeitará a Deus, não apenas zombará da fé, mas o homem também será confundido. Vocês perceberam isso no texto? Qual era o pedido dos sacerdotes, dos religiosos da época? Desça dessa cruz, salva-te a ti, e aí nós creremos. Aqueles homens estavam confusos. Era a cruz que estava reconciliando pecadores com um Deus justo. A cruz era o pagamento pelo pecado. Mas os religiosos da época, eles estavam confundidos. Eles não conseguiam discernir que justamente o que estava sendo feito era o que traria salvação a todo que nele crê. A ponto de pedirem para Jesus fazer o inverso. O que é o inverso? Desça da cruz, ou seja, não pague o preço pela salvação. Isso acontece na nossa época. Quer ver um exemplo claro que você que é crente nunca deve dizer essa baboseira? Todos os caminhos levam a Deus. Quem foi que lhe disse isso? Quem foi que disse que todos os caminhos levam a Deus? Eu sei quem não disse isso. Jesus foi quem não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Então, o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Não é a filosofia humana. Filosofia no sentido de pensamento humano sobre salvação. É isso que eu quero me referir. Não é o que o homem pensa sobre Deus que o levará a Deus. Não é o que as religiões pregam sobre Deus que levará os homens a Deus. É o que as Escrituras falam sobre Deus. É o que Deus fala sobre Ele. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Isso é um exemplo claro da confusão que a humanidade vive. Deus é um só. Para quem? Deus é um só. Você vai dizer que o mesmo Deus do islamismo é o nosso Deus. Você vai dizer isso? Deus é um só. Do ponto de vista de deuses de homens, há vários deuses. Nós sabemos que existe um único Deus verdadeiro, é diferente. Mas aqueles que dizem Deus é um só, o que é que eles tentam fazer? Claro, inconscientemente, eu não estou dizendo que essas pessoas estão agindo por dolo, mas eles tentam convergir todos os ensinamentos religiosos para dar fundamentação de dizer todos os caminhos levam a Deus. São duas mentiras. Primeiro, que os deuses que são pregados não é o Deus vivo, criador de todas as coisas. Há muitos deuses que são pregados que não têm absolutamente nada a ver com o caráter santo do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desse ângulo, Deus não é um só. As religiões apresentam inúmeros deuses. E a outra inverdade que dá causa à primeira é todos os caminhos levam a Deus. É outra mentira. Só há um caminho que leva a Deus. E esse caminho, naquele momento, estava sendo entregue na cruz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava pagando o preço pela salvação. E os homens que ali estavam todos confusos, porque eles pensavam, desça dessa cruz, assim nós creremos. Jesus não podia descer da cruz, irmãos. Eu não estou minimizando o poder do Senhor. Quem sou eu para fazer isso? Mas é porque ele veio justamente para subir a cruz. Como ele desceria da cruz? Ele veio para estar ali, naquele momento, naquela hora, para ser sacrificado por todo aquele que nele crê. E os confusos religiosos diziam, faça o contrário, desça da cruz, assim nós creremos. É exatamente o cenário atual. As religiões dizem, o caminho é esse.
E os homens vão. O caminho é aquele, os homens vão. O caminho é por aqui, os homens vêm. Os homens parecem verdadeiras baratas tontas, correndo para um lado e para o outro, para onde os seus líderes espirituais saem apontando. Enquanto Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Fui eu quem paguei o preço. Os demais caminhos não levarão a Deus. Só Cristo leva a Deus. Irmãos, para encerrar, eu quero apenas lembrar as 3 aplicações. Os homens rejeitarão a Deus, porque eles são pecadores e Deus é santo. Os homens zombarão da fé, porque eles não creem naquele que nós cremos. E os homens se confundirão, porque a luz do Evangelho ainda não alcançou. E talvez não alcance a esses homens. Isso deve alimentar a nossa fé. Nós cremos, por isso amamos em lugar de rejeitar. Nós cremos, por isso proclamamos em lugar de zombar. Nós cremos em Cristo, por isso que estamos no caminho que é determinado por Ele, ao invés de estarmos como baratas tontas batendo cabeça, sem saber para onde iremos. Nós estamos bem certo que aquele que começou a boa obra, ele vai acabar, porque ele é o dono da igreja. Amém.